Meus irmãos, boa noite, graças e paz. Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Números. Estamos felizes por participarmos do culto nessa noite, vendo adolescentes e também outros queridos irmãos junto da gente, com a gente, né, em oração. Mas é uma alegria especial ver os adolescentes envolvidos nesse ministério tão importante que é a oração, né, a vida de oração. Números 10, 29 ao 32, irmãos, por favor. Números 10, do 29 ao 32. A leitura também está na transmissão. Você pode acompanhar. Disse Moisés a Albabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dar-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, fartemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Amém. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor, porque tantas orações feitas aqui, nós temos a certeza de que nenhuma delas será esquecida pelo Senhor. É possível que a gente esqueça de alguns, mas o Senhor não se esquece dos seus. E nós esperamos, Pai, esperamos em Ti. Tu és a resposta. Só Tu podes mudar a nossa sorte. Na verdade, o Senhor já mudou a nossa sorte. Nós queremos pedir humildemente que o Senhor venha nos trazer alegria e esperança, meu Deus, durante essa ministração. A Tua palavra já é poderosa por si. Mas rogamos que o Senhor venha nos trazer um entendimento da Tua verdade e aumenta a nossa fé. Ó Deus, perdoa as nossas ofensas e ajuda-nos a compreender a Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Geralmente nós como cristãos, nós reservamos o domingo como dia do Senhor. Na verdade, nós consagramos todos os dias para o Senhor. Mas o domingo é especial, né? Mas ele é especial também porque eu não sei se você tira o cochilo sagrado no domingo à tarde, né? Acontece alguma coisa, algum fenômeno que eu não sei explicar bem, mas o meu domingo à tarde, especialmente ali depois do almoço, eu vou estar assim como uma pedra em casa. Só que nesse último domingo, eu estava com os meus sobrinhos, né, eles vieram até aqui para a igreja, aí um dos sobrinhos chamado Isaac disse: Tio, eu estou indo para uma apresentação de uma orquestra. O senhor quer ir conosco? Aí eu, rapaz, domingo à tarde, eu já estava contando com o meu cochilo, né? Aí ele me chamou, eu disse: rapaz, vamos. E a todo instante eu ficava pensando: será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena? Mas tudo bem. Aí fomos lá para Museu de Arte e Ciência, né, ali no Catolé, acho que é assim que se chama. E aí a orquestra da UFPB estava tocando lá no hall. Gente, foi estupendo. Aí, ao sair de lá, eu disse: valeu a pena. Não cochilei, mas foi um tempo precioso. Aí eu cheguei em casa e tirei um cochilo de 15 minutos. Valeu a pena. Geralmente, quando a gente convida outrem para participar de alguma programação nossa, a outra pessoa vai ter que fazer uma decisão, né? Será que vai valer a pena? Porque eu vou ter que abrir mão da minha agenda, eu vou ter certamente que sacrificar alguma coisa minha e eu vou ter que dar o crédito e acreditar que a programação do outro vai ser mais interessante que o meu cochilo. Nessa passagem bíblica, a gente se depara com um convite de Moisés
a um indivíduo chamado Obabe, que era o seu cunhado, né? A tradução aqui no hebraico ela pode ter algumas outras traduções, mas tudo indica que ele era filho do Jetro, né? Jetro era o sogro de Moisés, e eles estão ali num período interessante da história de Israel, naquela saga pelo deserto que vai durar aí quase 40 anos. E Números vai nos trazer, Moisés vai nos trazer em Números essa parte dessa peregrinação. Na verdade, desde Êxodo o povo está peregrinando pelo deserto. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre esse valer a pena seguir um percurso, um sonho, um trajeto. E nessa mesma saga que Deus nos chama a gente trilhar, nós também convidamos outros para participar junto com a gente disso. E essa é a tônica desse texto aqui, eu queria olhar com vocês para ele. E aí, à medida que a gente for falando, você vai pensando assim: tem valido a pena seguir o Senhor? E se tem valido a pena, eu tenho que chamar outros também para seguir comigo. Amém? Primeira coisa é que esse texto nos mostra que o povo de Deus, ele caminha guiado por uma promessa. Observe que no comecinho do texto, né, no verso 29, Moisés fazendo esse convite ao Obabe, e ele diz: estamos de viagem. Estamos de viagem. E essa é uma verdade para o povo de Israel nessa época, como peregrinos. Lembremos que eles saíram do deserto, saíram do Egito, e desde então eles estavam em peregrinação até a terra prometida. Números vai nos mostrar um momento interessante, porque o povo de Deus ele segue, liderado por Moisés, mas o povo incrédulo e aquela geração iria sucumbir, e uma próxima geração iria chegar à terra prometida, menos Josué e Caleb. Eles iriam chegar até a terra prometida. Então, há uma transição de gerações aqui, decorrer do livro de Números. Mas todos estavam, em algum momento, nessa peregrinação. E Moisés vai dizer: nós estamos de quê? Estamos de viagem. Isso é uma forma muito clara, tá? Ele sabe o que está fazendo. Ora, Deus havia libertado seu povo e ele estava ali liderando essa caravana. Muita gente ali atravessando o deserto. Então estavam indo para a terra da promessa. E isso tem tudo a ver com a realidade, não só do livro, né, que é um povo peregrinando pelo deserto, mas com a nossa própria realidade. E Moisés diz de maneira muito clara: nós estamos em viagem. Ele tem essa noção, porque ele tinha recebido da parte de Deus essa libertação. Ele sabia de maneira muito clara que o povo iria chegar até a terra prometida. Lembremos que o próprio Moisés nem chega nessa terra prometida, mas ele esperava, aguardava outra terra, né? Outra promessa. Mas aí, essa não é a realidade nossa também? Tem tudo a ver com a gente. Nós fomos chamados, e Deus nos deu uma promessa por meio de seu Filho. E desde o primeiro momento da nossa fé, nós estamos em peregrinação. Nós estamos caminhando, e a gente nem precisa de um mapa. Na verdade, a gente pode até ilustrar que a Bíblia é o nosso mapa. Mas a gente nem sabe os detalhes desse caminho. Na verdade, não é um caminhar pela fé. E o povo iria se deparar com muitos desafios ali. Momentos de escassez, momentos de fraqueza espiritual, mas sempre com a boa mão do Senhor a conduzi-los. Quem estava conduzindo aqui o próprio povo era Deus. Veja no verso 33, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias. Ou seja, eles estavam sendo guiados não sem direção. Eles não estavam sendo guiados assim, somente por Moisés. Não era somente a igreja, mas era o próprio Senhor que estava guiando o povo. E assim é com a gente também. Nós estamos sendo guiados pelo Senhor e essa é a promessa. E quantas vezes nós recebemos promessas, né? Promessas de emprego, promessas de homens, promessas de um presente que você vai ganhar. E aí nem sempre essas promessas elas se concretizam de fato. Mas a gente está aqui diante de uma promessa de um Deus que não pode falhar.
E como isso é maravilhoso. Saber que nós estamos num caminho que nós temos a certeza dessa chegada. Nós não sabemos quando e nem como, mas sabemos que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Isso nos fortalece no dia da dúvida. Isso nos traz ânimo no dia da fraqueza. Isso nos traz perseverança quando as circunstâncias fecham as portas e o nosso coração desfalece. É saber quem fez a promessa. E quem fez a promessa é fiel. E é interessante nessa viagem que nós estamos fazendo. Somos peregrinos. Isso vale para todo crente, em qualquer época da vida. Um adolescente é um peregrino. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas sobre essa viagem, você se empolga com essa viagem? Porque viagem é uma coisa que deve empolgar, né? A depender do motivo. Você já fica preparando. Tem gente, as mulheres, algumas já fazem a bagagem, sei lá, dias, semanas antes. O homem faz meia hora antes, né? A bagagem. Mas acreditem, mulheres, os homens se empolgam. Só que assim, eles não fazem a bagagem com antecedência. Pelo menos os que eu conheço. Não sei se o Lacê é mais preparado assim. É do mesmo time, né? Mesma seleção. Oh, meu Jesus. Mas você se empolga com essa viagem. É como um lugar para onde você deseja verdadeiramente ir. Esse é o propósito da sua vida. Esse é o desejo maior do seu coração. Porque se essa é verdade, isso vai nos trazer brilho aos olhos. Lembram lá das Crônicas de Nárnia? Tinha a Lúcia, e Lúcia foi para Nárnia. É uma crônica, né, do C.S. Lewis, quando 4 jovenzinhos, eles são mandados pelos pais, a Inglaterra estava em guerra, e aí eles são mandados para a casa de um professor no interior, e aí dentro dessa saga, desse mundo fantástico de C.S. Lewis, a menininha entra no guarda-roupa, e quando ela entra no guarda-roupa, entre aquelas coisas todas do guarda-roupa, ela vai chegar numa cidade lá, num lugar chamado Nárnia, num país, né? E aí ela volta de lá, e acontece muita coisa. E quando ela volta, ela tem mais 3 irmãos, que é Edmundo, Susana e o Pedro, né? Obrigado. E aí, quando ela volta, ela conta para os meninos: eu estive em outro lugar, eu estive em Nárnia, e ela vai contar tudo que tinha passado lá. E os meninos: você é uma boba, você quer enganar a gente e tal. E ela dizendo: é sério, eu estive em Nárnia e tal, porque os olhos brilhavam como alguém que de fato tinha conhecido esse lugar, né? E tem em algum momento, eu não me lembro se é nessa crônica, que vai mostrar que quando alguém chega lá em Nárnia, ela respira assim, acho que deve ser a Lúcia, essas coisas mais marcantes, é sempre com a Lúcia. Ela diz assim: é como se eu já tivesse vindo aqui outras vezes. Na primeira vez que ela esteve lá em Nárnia. É como se eu já estivesse lá. Essa é uma promessa. E é como se a gente já tivesse ido ao céu. E tem um salmo que diz assim, né? Nós nascemos em Sião. Tem um salmo que é lindo, vai dizer: nós nascemos em Sião. Vocês nasceram em Sião. E é de lá o ar que nós respiramos. É por isso que nós nascemos para outro lugar. Né? É por isso que isso deve brilhar nos olhos da gente. Isso brilha nos olhos de vocês, adolescentes? Os adolescentes mais vividos aí. Esse continua sendo algo que traz empolgação e vida para o seu coração. Ou as lutas do tempo presente têm tirado o nosso vigor. Vocês já viram aquele videozinho que circula bem famoso de um senhorzinho dizendo: olha, tem coisa mais difícil do que ser da lei de crente, não. E o camarada não pode beber, não pode fumar, não sei o que, tal, e ele nem sabe se vai para o céu. Mas nós sabemos em quem temos crido, porque quem fez a promessa é fiel. Então isso deve trazer brilho aos nossos olhos. A parábola do filho pródigo, a partir de outra perspectiva, né? Porque o filho pródigo, ele deixa ali o cômodo, o conforto do pai, e ele quer tudo e quer partir para o mundo. Lá fora está o melhor para ele. Mas essa vida em Cristo, o Evangelho nos chama a deixarmos a nossa própria terra, que é boa,
por um lugar que é melhor. O algo melhor não é o reino lá do filho pródigo. Ele queria ir em busca do seu próprio reino. Ele julgou que isso fosse melhor. E ele fez promessas ao seu coração. Mas aí nós deixamos aquilo que na perspectiva humana é melhor que a nossa vida aqui presente, os prazeres desse mundo, por algo que é melhor, que é maior. E essa é uma promessa verdadeira do Pai. É esse lugar, é para lá que nós estamos indo, meus irmãos. Esse é o desafio, seguir essa promessa. E seguir a promessa é largar seu próprio caminho para seguir aquele que é o próprio caminho, que é Cristo Jesus. E aí uma perguntinha para a gente passar para o próximo ponto. As pessoas sabem para onde você está indo? As pessoas sabem para onde você está indo? Porque é muito claro quando alguém está em viagem, né? Ou está se preparando para viajar. Quando alguém pertence a outro lugar. As pessoas têm a plena certeza. Essa pessoa aqui, ela não é daqui. As pessoas sabem para onde você está indo. Porque isso empolga a sua vida. Porque você fala sobre isso. Você sempre fala sobre outro lugar. As pessoas sabem que você não se... Aqui não está... Enfim, você caminha, mas a sua vida está em alguém. E você está caminhando para outro lugar. As pessoas sabem para onde você está indo. Você tem compartilhado isso com as outras pessoas? Você tem compartilhado isso com seus colegas? As pessoas sabem da sua empolgação? Você chama para esse concerto maravilhoso? Agora, meus irmãos, a gente tem um segundo ponto aqui. É que esse caminho da promessa, ele exige renúncia. Somos guiados por uma promessa, mas esse caminho exige renúncia. Moisés está convidando aqui o seu cunhado. E ele diz o quê? Está rogando a ele, né? Ele é um midianita. E ele diz assim, estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, eu vou dar esse lugar a vocês. E ele diz o quê? Vem conosco, te faremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas a Israel. É a propaganda do Evangelho aqui. Não é essa propaganda fácil, né? Venha e pare de sofrer. Deus prometeu coisas boas, que é a salvação, né? E chegar na terra prometida. E qual é a resposta de Reuel? Aí ele diz assim no verso 30, porém ele respondeu, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tem gente assim que fica rodeando para dar uma resposta, né? Vamos lá na igreja, já passou por isso? Vamos lá na igreja, se der eu vou. Se der, vamos fazer um estudo bíblico? Eu vou ver, estou andando meio ocupado. E não é direto no ponto. Reuel, aliás, Obabe disse assim, vou nada. Ele já disse de cara, eu vou não, meu irmão. Vou não. Eu vou para casa. E para um concerto, domingo à tarde, vou nada. Eu vou dormir. E ele olha para a sua casa, para o seu cantinho, e ele não está disposto a seguir com Moisés. Ele não quer abrir mão daquilo que para ele era mais caro. E no final das contas, o que é que prevalece? A nossa agenda, aquilo que é mais importante para a gente. É isso que vai ditar o nosso coração. E veja que Obabe aqui, ele está trazendo um valor que ele é caro para nós, que é o quê? O valor da família. Tem adolescente assim, nem gosta de estar em casa, né? Eu sou suspeito para falar, eu já disse para vocês, né? Que na minha época de adolescência, eu botava uma mochilinha nas costas. Não sei se eu vou dar um bom exemplo. Meus pais sabiam onde eu estava, tá bom? Era com autorização dos pais. Eu botava minha mochilinha nas costas e passava o final de semana. Eu não sei como as mães daqueles meninos me aguentavam. A gente ficava peregrinando. Depois eles iam lá para casa e tal. Olha, era aquela coisa toda. Mas aí, a gente precisa de pensar num valor que é importante aqui. Que é a família. A família. Valorizar. E é bênção. Eu considero, assim, a segunda melhor coisa do mundo, o segundo melhor lugar do mundo. É a casa da gente, né? Que coisa maravilhosa. É a nossa família. A segunda coisa mais valorosa da nossa vida é a nossa família. Mas tem um primeiríssimo lugar, que é o Senhor Deus. E é por causa dele que eu julgo todas as outras coisas. Estou disposto a largar
todas as outras coisas por causa desse Senhor. Como uma disputa, algo que é indisputável no meu coração. É o meu amor a Deus que deve suplantar qualquer outro amor. E olha que o amor da família tem dimensões assim estratosféricas, né? Mas o meu amor por Deus, ele deve sobrepujar todas essas coisas. É interessante isso, porque valorize, viu, adolescente? Valorize a sua família. Valorize o seu papai, sua mamãe. É porque o pastor não sabe como mãe é chata. Né? Grave esse áudio. Seus filhos irão replicar para você daqui a uns 20 anos. Se não for chata, não é mãe. Vocês têm que entender. Mas olha, e é uma bênção, viu, gente? É uma bênção. Louvado seja Deus. Mas aí o Senhor Jesus falou sobre esse princípio, né? Olha o que é que ele diz em Lucas 9, 57 a 62. Vamos lá em Lucas 9, 57. Diz assim, ó. Lucas 9, 57. Indo eles caminham fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aí no verso 61, ó. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. E aqui é um princípio aqui elementar, de que tem algo que é mais urgente, tem uma preocupação que ela é mais, que deve mexer mais com a gente, que é a preocupação com o reino de Deus. Lá em João capítulo 4, Jesus está passando por Samaria e ali os discípulos vão comprar algo, né, para eles não tinham se alimentado, e Jesus nos mostra ali que ele vai dizer nessa passagem, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Veja só, em termos de afeição, meus afetos maiores devem ser devotados a Deus. Até a minha carne exulta pelo Deus vivo. Essa deve ser a minha prioridade. E quando Deus é minha prioridade, sabe o que acontece, gente? A gente não se afasta da família. A gente se aproxima da família da forma correta, com o amor ordenado. O nosso coração não é bagunçado, né? Os nossos amores não são totalmente desordenados às vezes, né? Quando Deus não está em primeiro lugar, aí o nosso coração fica todo bagunçado. É esse amor, isso, aquilo, tal. Mas quando Deus ocupa o primeiro lugar, Ele vai colocando todas as coisas em ordem, nas prateleiras corretas, tudo certinho. E essa é uma bênção, tá bom? Em muitos aspectos, fomos como Obabe aqui, né? Ouvimos o convite para caminhar com o Senhor, com o povo de Deus, mas precisávamos decidir se abandonaríamos nossos próprios caminhos para seguir a promessa divina. Está posto diante de nós. Sempre existe essa decisão. Muitas vezes, nosso coração, nós podemos declinar como Obabe. Eu vou para casa. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho outras prioridades. Eu tenho outra agenda. Será que o nosso coração... Será que o nosso coração está desordenado nos nossos amores? A nossa grande luta é para que amemos a Deus sobre todas as coisas. Mas vamos caminhar aqui para terminar. O caminho da promessa, ela é infinitamente melhor. Não é verdade? Moisés, ele vai dizer ainda no verso 31. Tornou-lhe Moisés, ou seja, ele já vai repetir. Ele já tinha chamado e agora tornou-lhe Moisés. Que ele poderia ter dito assim, se você for que nem aquele cara impaciente, eu só chamo uma vez, se quiser viver, se não quiser, tchau. Né? Mas Moisés, ele olha para Obabe e ele deseja que Obabe caminhe com ele. E aí ele diz no verso 31, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos
no deserto e nos servirá de guia. No texto original aqui é de olho, né? Você vai nos ajudar, você é útil nisso tudo. E aqui eu vejo algo muito interessante, né? Porque quem somos nós? Porque Moisés e o povo de Deus, ele era guiado pela arca. Era o próprio Deus guiando o seu povo. Aí Moisés vem com essa: venha conosco porque você vai ser útil. Já pensou? Veja só como é que isso funciona na nossa vida. Deus nos chama, nos faz um convite da graça, nos traz para o seu reino e ainda nos delega, nos dá funções, né? O povo iria chegar à terra prometida sem Hobabe, sim ou não? Ele iria chegar. Mas ele também é convidado a participar ativamente nessa caminhada. E é por isso que a gente tem que sair dessa passividade. Às vezes nós não estamos animados com essa viagem, né? Já viu como é ruim levar alguém para um lugar que essa pessoa não quer ir? Fica todo mundo curtindo essa pessoa lá, no carro, calado a viagem todinha. Bota um fone no ouvido, tanto faz como tanto fez. Não é? Meu Deus. Mas Jesus quer que a gente se empolgue com essa viagem. Ele nos dá afazeres, funções. Sabe, irmãos? E a adolescência é extraordinária. É uma época assim que você tem a oportunidade de servir a Deus com intensidade. Tem que ter um Ivan de Carla para ir moderando o povo, né? E é bênção, né? Os Moisés, mas aí tem que ter essa intensidade. Vamos lá, vamos caminhar, vamos participar. Babi, você pode nos ajudar. Como é que você pode nos ajudar aqui? Você conhece essa terra. Muito provavelmente era uma pessoa que sabia caminhar pelo deserto. Então, a gente precisa de alguém que possa nos ajudar aqui e ali. Às vezes a gente fica, né, tão de braços cruzados, dizendo, não tem nada para fazer. Se você é bom, pelo menos em geografia, meu amigo, você já é útil no reino aqui, né? Tem alguma coisa. Deus, ele nos chama e ele já nos supre com dons, né? Nos capacita. Isso serve da adolescência até o ancião. Deus nos dá essa condição e a gente vai participar. Eu digo para vocês, eu pergunto a vocês, tem sido algo glorioso participar dessa caminhada? Peregrinando e participando ativamente desse reino maravilhoso? Irmãos, isso não é perder a vida, isso é ganhar a vida, não é? É ganhar a vida. O mundo diz aí, se vocês disserem que estão na quarta-feira à noite, tempo de parto do povo, numa reunião de oração, vou dizer, esse menino é doido. Porque você está se desgastando pelo evangelho, você é doidice. Você está perdendo a vida. Isso é mentira de Satanás. Vocês estão ganhando. É um ganho eterno isso aqui. Nada se compara. Nada se compara. Mas é deserto, pastor. Eu me lembro no tempo de seminário, tinha um pastor, ele era diretor da Jurete, e ele era caricato. Aí depois tinha um dos meninos lá da turma que ficavam imitando esse pastor. Eu não vou dizer que era eu, não. Era eu. Ele dizia assim, era muito marcante, que ele dizia assim, é deserto. Ele queria só tocar terror na gente, meu Deus. Dizer que tempo de seminário, é deserto, é deserto. Eu disse, meu Deus, esse homem vem só desanimar a gente, né? É verdade, é deserto, mas tem fontes de água e tem palmeira. É verdade, é deserto, mas Cristo passou por esse deserto e venceu. É verdade, é deserto. E quem disse que você vai estar sozinho nessa? Seguir a Cristo é um plano maravilhoso. E só esse Deus perfeito poderia ter planejado isso para a gente. Babi, vamos, Babi. Eu digo para vocês, vamos caminhar. Vamos peregrinar. Esse é o caminho de vida. A chegada é certa. E aqui, esse é o caminho que é infinitamente melhor. Ele faz essa promessa novamente e ele diz, se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Veja que Moisés se coloca como um peregrino. Se você vier conosco.
Porque não faz sentido oferecer, chamar alguém para um concerto se você não gosta de música clássica. Tem lógica isso? Bora lá. Aí cadê? Não, você vai sozinho, acho que vai ser bom para você. Não, é alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que domina o meu coração. Moisés está se colocando como parte aqui. Venha conosco. Sabe? E as pessoas, elas querem perceber através do brilho nos seus olhos se vale a pena esse caminho. Se é isso que domina o seu coração, certamente você falará, você vivenciará, você propagará, você insistirá, porque é algo bom. E se é algo bom, deve ser compartilhado. Tantos que têm tentado levar outros para um caminho de morte. E eles insistem. E eles vão mandar mensagem. E eles vão na casa. E eles vão dizer, eu passo na sua casa. É ou não é? A gente vai fazer isso. E se você está indo para essa terra prometida, e se Deus promete partilhar essa bênção, veja, esse texto é maravilhoso. Porque ele não está dizendo, eu que vou te abençoar, é o Deus de Israel. Deus prometeu coisas boas a Israel. E se você fizer parte do povo de Israel, você vai ser abençoado. As bênçãos de Cristo, as bênçãos pactuais, as bênçãos para o tempo presente e para a eternidade, são para aqueles que fazem parte e peregrinam junto do povo de Deus. E você é um peregrino? A pergunta aqui é, a gente nem sabe se Elbabe recebeu, se ele abraçou esse convite e se ele seguiu. Juízes, capítulo 1, lá, vai fazer uma menção interessante sobre ele vai dizer aqui sobre os midianitas, que os midianitas chegaram até a terra prometida. Muito provavelmente, creio que Elbabe disse, eu vou com vocês aí, eu vou ser esse GPS aí. Né? Mas a pergunta fica para a gente. Mesmo a gente sem saber se Elbabe foi, a pergunta vem para a gente. Qual é? Eu estou disposto a seguir com o povo de Deus? Eu estou disposto. A adolescência é um período que parece que o tempo para, né? Parece um tempo em que a vida não começou. Não começou a faculdade para alguns. Não começou a vida profissional, alguns já estão trabalhando, né? Mas alguns não. Não começou a vida de namoro, desculpa aí, vai ter né? Eu senti um engasgo aqui no irmão falando do jantar dos namorados, né? Desculpa lembrar, tá bom? João. Não chegou a habilitação ainda, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A vida já começou. A vida de vocês já começou. A jornada para a vida eterna já deu partida. E vocês a cada dia estão mais perto da terra prometida. Isso é maravilhoso. Para você adulto, às vezes você pensa, minha vida parou. São outras coisas que não acontecem. Parece que eu estou estagnado. Eu digo, se você está nessa caravana, meu querido, a sua vida não parou. E a promessa está mais perto do que quando você começou a crer. A vida está andando, meu amigo. E a gente está caminhando de fé em fé, de glória em glória, até o dia raiar, até o sol nascer. A vida segue. A vida já começou. E que vida nós temos em Cristo Jesus. A adolescência não é um limbo ou tempo de ociosidade, mas é um tempo de peregrinação. Nós já estamos em movimento. Tem uma parte lá no Salmo 84 que eu acho maravilhosa. Alguma tradução diz assim, a NVI diz assim, como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Olha, eu acho maravilhosa essa expressão. Os que são peregrinos de coração. Veja, é aquela ideia que mesmo estando parado, o meu coração é um coração peregrino. Porque não depende somente de um movimento geográfico. Não depende de épocas. É o meu coração que é um coração peregrino.
Meu coração já está em movimento. O nosso coração é um coração peregrino. A ideia de alguém que leva gravado no coração o caminho do santuário. Deixa eu adaptar aqui. Como seria isso? É como se fosse um Waze instalado no coração. Você sabe muito bem. Você foi programado para o céu e você está caminhando para lá. Hebreus 11 diz que nós somos como os santos devemos ser aqueles que buscavam uma pátria superior. Vocês vão experimentar isso, adolescentes. Esses seus sonhos assim hoje, não se enganem, muitos dos adultos aqui sonharam e já chegaram. Sabe o que aconteceu quando chegaram? Muitos disseram, ok, que bom. Mas não é isso que eu espero, só isso. Não é somente isso que eu espero. É o emprego, alguns vão alcançar. É um concurso, alguns vão chegar lá. É um casamento, alguns vão casar. E quando você chegar, são os netos, vocês vão tê-los, se Deus permitir. E quando tudo isso chegar, você vai entender que Deus lhe preparou. Tudo isso é bênção, mas que Deus lhe preparou para algo muito maior, que faz o coração do crente brilhar. E então hoje é tempo de deixar tudo por causa de Cristo. Tudo para ganhar o quê? Para ganhar o próprio Cristo, ora. Você tem o privilégio de seguir a Cristo, e eu queria pensar com vocês, encerrando de fato, né? Que você tem o privilégio de seguir nessa estrada acompanhado, junto com o povo de Deus. E esse é um privilégio para você, para nós, para os adolescentes. Lembrem de José. Como foi difícil para José? A gente está falando um pouquinho sobre José, né? Acho que a gente vai falar domingo também um pouquinho sobre ele. E ele sozinho no Egito. Sozinho no Egito. Viver a fé sozinho, né? Uma fé isolada. Que luta. Hoje você pode compartilhar suas lutas e você pode se juntar em oração. Você pode olhar para o exemplo de outros adolescentes que estão como peregrinos de coração. Isso motiva vocês, me motiva quando eu vejo outro crente caminhando. Quando eu estou fraco e vejo outro forte, ou quando eu estou fraco, penso que estou fraco, vejo outro crente mais fraco caminhando em fé. Eu digo, pai, por que eu estou assim? Se a nossa força vem do Senhor. E a gente segue. Aproveite esses laços, fortaleça, firme mais esses laços. Quando o caminho do mundo ou o caminho de volta para casa, da volta para casa, parecerem mais atrativos para nós do que o caminho da promessa, devemos nos lembrar do Senhor que fez a promessa. Lembre-se para o seu coração, lembremos para nós mesmos, como também devemos lembrar para os outros. O seu amigo aí pode em algum momento se entristecer, ficar cabisbaixo ou ser ludibriado pelo mundo. Lembre a ele, volta, lembre da promessa, ó Babi. As promessas de Deus. Deus vai nos fazer bem. Ele tem nos feito muito bem. Vamos caminhar. Ó Babi, vale a pena abandonar sua terra para seguir o caminho. Vale a pena. E eu transformo isso em pergunta. Para você, adolescente, vale a pena seguir Jesus? Para vocês que já passaram da adolescência a 10, 20, 30 ou por aí vai, vale a pena seguir Jesus? Vale a pena? Vale. Vai valer a pena e tem valido a pena. Isso vai te custar muito, irmão, é verdade. Mas vai te render bênçãos desde agora até a eternidade, que você já é abençoado em Cristo Jesus. Ó Babi, eu vi um convite, vem conosco e te faremos bem. E hoje é o nosso tempo. Tantos séculos depois, o mesmo convite continua ecoando. Não porque o caminho seja fácil, não porque o deserto seja agradável, mas porque Deus prometeu fazer bem ao seu povo. Portanto, continue firme, peregrino de coração. Os caminhos de Sião já estão gravados em você. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Vamos orar?
Quantas promessas, meu Deus. Quanta graça, quanta glória. Obrigado porque um dia o Teu Espírito nos disse, vem conosco. Obrigado porque alguém, movido pelo Teu Espírito, nos convidou, vem conosco. O bem que Deus fizer a Israel, você fará parte. E quanto bem nós temos desfrutado, Senhor, de Ti. Ó Deus, que tenhamos um coração totalmente disposto, Pai, a tantos concertos que disputam a nossa alma, mas que possamos abrir mão, Senhor, da nossa agenda, daquilo que é sagrado para nós, para que possamos, ó Pai, seguir por esse caminho reto e puro e bom que Cristo Jesus escancarou para nós. Que o nosso coração, Senhor, seja peregrino, cheio da esperança do Evangelho. Abençoe esses adolescentes que estão, muito provavelmente, no início da caminhada de fé. Que eles tenham a certeza de que a vida já começou, porque a vida é uma pessoa, a vida é Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor, a certeza de que nós estamos no caminho, nós estamos naquele que é o caminho, e é por isso que isso traz vida e significado para nós. Assim nós oramos a Ti, ó bendito Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Passa a palavra para a UPA ainda vai.